antes de ele falar da pesquisa Quest de hoje, ele vai falar, vai analisar, vai trazer tudo. Queria pegar essa coisa, janeiro de 2018, janeiro de 2014, se o Felipe lembrar, janeiro lá de 2010 e janeiro agora de 2022. Porque muita gente fala, não, 10 meses antes da eleição, pode surgir alguém com 1% e ganhar. É possível isso ainda, Felipe? Nas eleições estaduais, Renato, é mais comum isso acontecer, né? Principalmente num cenário em que você tem alta rejeição dos dois principais candidatos. Isso é uma coisa que a gente, né, o eleitor comum se esquece. Quando você tem dois candidatos muito rejeitados no começo da eleição, é comum que alguém do nada apareça para ser a tal da terceira via. No caso brasileiro, é bem diferente, né? Olhando para 2018, eu estou terminando de escrever um livro sobre isso. O Bolsonaro é um fenômeno de construção de carreira. Só ele e o Lula fizeram caravanas no Brasil, né? O Lula, a seu modo, desde 94, fazendo isso. O Bolsonaro copia esse modelo, mas numa estratégia mais digitalizada. Viaja o Brasil inteiro, de 2014 a 2018. Ele vai a mais de 300 cidades brasileiras, sempre nas formaturas dos policiais militares, fazendo presença, se mostrando, e isso foi dando a ele uma visibilidade realmente de nicho, né? Ele construiu e mobilizou, engajou o que a gente chama de direita no país. Depois, na eleição, ele foi aumentando foi incorporando novos segmentos e acabou sendo eleito. Então, é mentira que o Bolsonaro tinha 0 e chegou a ser eleito. Ele já tinha um potencial grande, inclusive nas pesquisas sem o Lula, ele liderava em alguns cenários. Então, isso não é verdade. O que a pesquisa que a gente está mostrando hoje, está publicando hoje, a primeira pesquisa registrada, né, no Brasil para a eleição de 22, Renato, eu acho que é interessante chamar a atenção, é que eu diria que é a primeira vez que a gente vai ter um cenário em que todos os candidatos relevantes são conhecidos. Olha, Lula, Bolsonaro, Dória, Ciro e Moro, que são os 5 nomes, o quinteto aí, digamos, mais relevante, tem conhecimento acima de 80% em média no país. Isso é inédito, né? O Bolsonaro não tinha esse nível de conhecimento e já tinha muito mais intenção de voto. Então, o que isso significa? Que as chances de uma alteração são menores, porque você tem que persuadir o eleitor a mudar a opinião, e não a simplesmente conhecer e buscar ali uma alternativa. Então, comparando aí com outros janeiros, o quadro em janeiro já é um quadro muito desenhado do que a gente deve ver em 22. Olha só, já tem pergunta aqui da Márcia. Ela diz, como o Lula ainda não começou a fazer campanha, significa que ele ainda vai crescer? E ainda falando dessa questão do conhecimento dos candidatos, a pesquisa mostra hoje que o Lula é o que tem a menor rejeição, né, entre todos eles. Todos 43% só diz que conhece e não votaria, enquanto, por exemplo, o Bolsonaro é 66%, João Dória é 60%, Sérgio Moro 59%, Ciro 58%. Agradecer a pergunta da Márcia, né? Márcia, não é essa a minha análise, né? Se a gente olha para os resultados da pesquisa, o Lula, como é muito conhecido, campanha tem efeitos muito mais de administrar, né, o que é o Lula e o seu passado e apresentar a sua agenda para o futuro, do que, na verdade, aumentar seu potencial de crescimento. A pesquisa mostra isso, né? Se a gente soma quem conhece e vota com certeza no Lula com quem vota e poderia votar no Lula, esse número é próximo já de 55%, né? Ou seja, o Lula está muito próximo do seu teto em intenção de voto. Rovário. Não, eu queria que o Felipe destacasse aí o que chama mais a atenção dele nessa edição da pesquisa. Para mim, o que mais chamou a atenção, Felipe, já vou dar aqui colocar um gancho para você, é o Moro ter caído na margem de erro, ter saído de 10 para 9, ou seja, ele não fez a chamada ascensão que se esperaria de um candidato que teve aí, foi incensado pela mídia, teve algum espaço quando lançou seu nome, né? Então vamos lá. O que eu acho que a pesquisa chama a atenção, assim, com muita evidência, é o quadro de dezembro para janeiro mudou muito pouco, tanto eleitoralmente como de avaliação de governo. O governo continua sendo mal avaliado por metade da população.
A outra metade, regular ou positivo, é como vê o governo. Isso reflete no cenário eleitoral também pouca variação, né? O Bolsonaro continua isolado em segundo lugar, o Lula com chances reais de vencer no primeiro turno, embora eu não acredite nesse cenário, eu acho que isso ainda vai se complicar um pouco, confesso, e o Moro, que teria nesse terceiro levantamento realmente o mês que a gente chama de alçar voo, e ele não consegue fazer isso. E não consegue, Rovai, por quê? Primeiro, porque o Moro também tem teto, né? Ele tem ainda potencial de crescer, ele pode chegar a 30%, dependendo de como você faz essa análise, mas existe muita competição em torno dessa chamada terceira via. O Ciro ocupa esse lugar, o Dória ocupa esse lugar, o próprio Moro, né? Pacheco, Tebet. Então, é muita gente, o Dória, né, governador de São Paulo, é muita gente disputando pouco voto. Eu acho que isso acabará levando a eleição para um cenário de polarização entre Lula e Bolsonaro, é o que me parece a pesquisa está mostrando hoje. Agora, deixa eu destacar uma coisa que é fundamental, que é como, pela primeira vez na série histórica, Rovai e Dri, há um descasamento entre a opinião das mulheres e dos homens. Os homens rejeitam menos o governo, as mulheres rejeitam mais o governo. E isso tem a ver com a retomada da preocupação da população com a pandemia e com o fato do governo ter se posicionado contra a vacina das crianças, que tem, como a pesquisa mostra, amplo apoio popular, né? Ou seja, Bolsonaro conseguiu perder um grupo que foi fundamental para ele na eleição de 18. As mulheres, sobretudo evangélicas, foram determinantes na vitória de primeiro e depois segundo turno do Bolsonaro na eleição. A pesquisa deste mês é a primeira que mostra que as mulheres se deslocaram num sentido diferente dos homens. Isso, Rovai, pode significar muito, pensando no jogo que vai se desenhar, né? 53% do eleitorado feminino, muito mais preocupado com questões sociais, com as questões da família, e a vacinação de crianças, acho que pegou de uma maneira muito decisiva para mexer nesse cenário. Então, esse é um ponto que eu destacaria, já que não tem mudança no quadro geral, é bom a gente olhar para dentro dos números e ver que dentro dos segmentos tem sim mudanças muito interessantes. E uma das mudanças que me chamou a atenção, mesmo ali na margem de erro, foi que o auxílio emergencial, ele parece que segura o voto popular do Bolsonaro. Ele cresce um pouquinho no Nordeste, né? Ele cresce em algumas, se eu não me engano, no Norte também, principalmente abaixo de 2 salários mínimos. Isso não acontece no Sul-Sudeste. Mas poderia ser um indicativo de que, com mais tempo de auxílio emergencial e outras regiões poderiam se movimentar, e o Bolsonaro tem alguma recuperação, Felipe? Eu acho que essa é a pior notícia para a terceira via, né? Porque a terceira via, hoje, precisa apostar num derretimento do Bolsonaro para viabilizar alguma, né, lógica política. E essa informação que você traz, ela está no relatório, inclusive o relatório, né, a pesquisa registrada no TSE, foi publicada, né, toda a amostragem, a técnica utilizada, a pesquisa transparente, está toda lá para quem quiser ver, né, e analisar. E o relatório, inclusive, está à disposição de maneira completa para todo mundo. No relatório, página 38, né, a gente mostra que está caindo a avaliação negativa do governo Bolsonaro entre famílias, entre indivíduos que têm família de renda até 2 salários mínimos e que recebem ou o Bolsa Família ou o Auxílio Brasil, né, dependendo aí como a pessoa identifica. Ou seja, Rovai, esse pode sim ser um indicador positivo para o governo, né? Se funcionar, se chegar nas pessoas e o governo conseguir capitalizar, ele pode passar a disputar esse eleitor que é pragmático. É bom dizer isso. O eleitor de renda baixa é um eleitor menos ideológico e mais pragmático. Vota geralmente com o bolso. Então, esse é um indicativo importante. Eu queria só, antes da gente continuar aqui, agradecer Dionísio Schmidt, que está chegando como membro, Tarcísio Cordeiro também, muito bem-vindo, a TV Clube de Membros da TV Fórum, e tem também aqui o OU, que está chegando, o OU,
E um comentário do José Prudente de Almeida Filho, que é conhecido aqui na toda live, ele faz esse superchat otimista, as previsões que ele crava: primeiro turno, Ciro desistido, 313 deputados a caminho com a federação PT, PSB, PCdoB, e ainda PSOL, PV e Rede, talvez PSD, e o beijo, coxa linda. Obrigada, José Prudente, pelo comentário. Posso aproveitar esse comentário do José para falar de um dado da pesquisa que eu acho que é super relevante? Claro. A gente perguntou, Dri, sobre segunda opção de voto. Digamos que o seu candidato, aquele que você escolheu, né, não seja candidato. O que vai acontecer com ele? O que vai acontecer com o seu voto? Né? E é muito interessante, porque muita coisa pode acontecer com o voto, com a eleição, a depender desse jogo xadrez de quem é candidato ou não. Primeiro, a saída, por exemplo, do Ciro significa quase que uma vitória certa do Lula em primeiro turno. Por quê? Porque entre os eleitores do Ciro, 40% migram para o Lula se o Ciro não estiver no jogo. Né? Por outro lado, uma saída do Moro significa mais votos para o Bolsonaro, né? No eleitorado do Moro, 22% vai para o Bolsonaro, mas olha que interessante, 15% vai para o Lula e 11% vai para o Ciro. Então, a saída do Moro, ela não é tão favorável para uma possível, né, saída do Ciro, não é tão favorável para o Bolsonaro como seria uma possível saída do Ciro no caso do Lula. Lembrando que também na pesquisa a gente observa que o eleitor do Dória e do Ciro são os que são mais voláteis em relação à saída do voto. Né? Como é que a gente observa isso, Dri? O percentual de eleitor que vota no Ciro e que vota no Dória, e que quando a gente pergunta para uma segunda opção e diz não vou votar em ninguém, é muito pequeno, só 15% diz que não vota em ninguém, ou seja, ou vota, né, o Ciro em ninguém, ou Dória em ninguém. Do Bolsonaro, para que você tenha uma ideia, 37% do eleitor do Bolsonaro diz que não vota em ninguém se ele não for candidato. 34% do eleitor do Lula diz que não vota em ninguém se o Lula for candidato. Então são dinâmicas eleitorais muito diferentes e por isso que eu acho que a gente só está começando e tem muita água para passar debaixo dessa ponte. Outra coisa que eu estava vendo, que se num segundo turno, 50% dos que votaram no Dória, num segundo turno entre Lula e Bolsonaro, votariam no Lula. Então, é aquela coisa que a gente tem se falado, uma chapa Lula-Alckmin, não, ele não vai ganhar. Esse eleitor tucano, ele tende a ir para o Lula, né, no segundo turno. Esse é outro dado importante da pesquisa, alguns veículos de comunicação já estão até dando visibilidade a esse dado, a chapa Lula-Alckmin é bem vista, na minha avaliação, a partir dos resultados da pesquisa. Primeiro, porque não muda em nada para a maioria das pessoas votar no Lula com o apoio do Alckmin. Ou seja, o Lula não perde voto, né? Isso é relevante, já que ele está na frente. Segundo, no eleitorado de São Paulo, a gente fez esse cruzamento, depois a gente vai disponibilizar isso, Dri, para você, Renato, aí, né, compartilhando o relatório com todo mundo. No eleitorado de São Paulo, a chapa Lula-Alckmin aumenta mais do que tira voto, no caso do Lula. Então, me parece ser, o Alckmin seria, vou fazer aqui uma figura de linguagem, a carta ao povo brasileiro de 2022. Mostrando que o Lula estaria muito disposto a fazer um governo mais de conciliação do que de embate, que eu acho que é uma das perguntas que surge por aí. Agora, essa carta ao povo brasileiro, quer dizer que seria a carta ao mercado, né? Como foi da outra vez, inclusive, dessa vez me parece que ela tem mais o componente da não revanche do que como o Lula vai governar. E o economista do Credit Suisse, né, o Nilson Teixeira, economista-chefe do Credit Suisse, escreve isso no relatório hoje, né? E ele diz que seria um problema essa coisa de responsabilidade fiscal, inflação baixa, mas que o mercado temeria o Lula revanchista. Com o Alckmin, esse medo, no caso, diminuiria. Então, você percebe isso também na pesquisa, né, Felipe? Acho que o eleitorado de São Paulo dá esse recado muito claramente. Se tem um lugar onde a gente pode avaliar essa tese que a gente está aqui conversando, o Brasil é muito grande, diverso, né, desigual, heterogêneo.
e cada estado acaba representando algo. Eu acho que o componente do mercado é muito forte em São Paulo. Então, quando a gente vê um processo como esse se desenhando, em que a chapa Lula-Alckmin é bem aceita no estado de São Paulo, isso me parece ser um sinal positivo, né? De novo, não tanto eleitoralmente, mas como um recado para esse mercado. Outra coisa que a gente viu aqui no relatório, 58% desaprova o combate à corrupção no governo Bolsonaro. E ele se elegeu muito com essa questão da corrupção, né? Essa pauta perdeu espaço nessa eleição? Vai ser a economia mesmo que vai dominar a campanha? Dri, te agradeço muito por essa pergunta, porque a minha forma de analisar a eleição é muito simples. O eleitor busca aquele candidato que é capaz de resolver o seu principal problema, né? O eleitor não é sofisticado, não é ideológico, o eleitor é prático. Ele tem algo que o incomoda muito e ele quer alguém que resolva esse problema. Por isso, inclusive, a gente pergunta em todas as pesquisas qual é o principal problema do Brasil para cada um dos entrevistados. E o que a gente vinha observando, Dri, é que aumentou ao longo do tempo o número de pessoas que diziam que a economia era o principal problema, enquanto caía o percentual de pessoas dizendo que a pandemia era o principal problema. Nessa rodada, a gente viu um pouco de reversão desse quadro, né? A pandemia volta a preocupar as pessoas, a incerteza em relação ao Omicron, a incerteza em relação aos efeitos, né, dessa variante. Então, isso eleva um pouquinho a preocupação das pessoas com isso. A economia perde um pouquinho a relevância, embora continue sendo o principal problema. Agora, em todo esse processo, de julho até aqui, Dri, já são 7 rodadas de pesquisa, né? A Quest é o único instituto de pesquisa que está fazendo pesquisa mensal presencial no Brasil. Vamos ter aí mais 24 rodadas esse ano, então vamos ter muito assunto para falar aqui no fórum. A corrupção é sempre o 4º ou 5º tema mais importante na opinião dos brasileiros. Isso é óbvio que diminui as chances, por exemplo, do Sérgio Moro e do próprio Bolsonaro de conseguirem alavancar as suas agendas em torno disso. É verdade, Dri, que quem acha que a corrupção é o principal problema vota mais no Bolsonaro do que em outros candidatos. Mas como esse é um problema que é principal para pouca gente, né, ou para menos gente, ele acaba ele diminui a relevância no processo. Você acha, Felipe, que se aumentar a quantidade de casos, que é, por exemplo, o que o Nicolés está falando, que a Omicron vai varrer, podemos bater em 2 milhões de casos, quem se favorece nesse... O Dória seria um potencial, poderia sair maior lá para março, abril, se isso viesse a acontecer? Ou você acha que ele está tão pequeno que não dá para ter indícios nesse sentido? Eu acho, primeiro, que o componente dessa variante é muito incerto. Não sou especialista no assunto, nem vou me arriscar falar disso. Prefiro, né, ler e ouvir os especialistas. Mas parece, diferentemente do segundo pico, agora, o fato de estarmos todos vacinados não diminui nossa preocupação com a pandemia. Apenas nos protege mais. Lá atrás a gente tinha preocupação sem vacina. Por isso, a pandemia era o principal problema. Agora não, tem vacina, mas tem incerteza. Então são componentes diferentes. O que é mais interessante, Rovai, é que em qualquer lugar do mundo, situações de crise nacional são usadas pelas lideranças nacionais para gerar um efeito que a literatura norte-americana de ciência política vai chamar de Rally Around the Flag, que é reunião em torno da bandeira, que é como se fosse, já que tem um inimigo externo maior do que as nossas diferenças internas, vamos nos unir. E a posição do governo Bolsonaro em relação à pandemia gerou efeito inverso, né? O Bolsonaro conseguiu dividir a população em torno desse tema, ao invés de unificar, o que foi ruim para ele. Ele foi o principal prejudicado do ponto de vista político com isso, né? Agora, o que me chama a atenção é que ninguém conseguiu faturar em cima dessa pauta. O próprio Dória, que é o pai da vacina, né? Vamos dar esse nome a ele, esse crédito a ele, ele continua tendo uma rejeição muito grande. Ele ainda não conseguiu tirar crédito, né, dessa ação política. Então,
eu te confesso que não apostaria que mesmo um aumento de casos e né, uma retomada da pandemia pudesse favorecer o Dória. Acho que é muito mais um problema, para o Bolsonaro, que agora está contra a vacina das crianças, que, como eu disse, tem apoio popular, para 72% das crianças já deviam estar vacinadas com a vacina da Pfizer, do que, na verdade, algo que vai beneficiar alguém. Como eu estou vendo, não acredito, na minha análise de hoje, né? Isso pode mudar, claro, mas que o Dória consiga faturar em cima disso. Nós temos um teto com o Felipe, eu prometi que soltaria ele 12h30, porque ele tem uma outra reunião, Dri. Então dá uma lida nos comentários e a gente passa para a última pergunta para ele poder fazer o encerramento. Tem aqui o José Prudente fez mais um comentário. Por gentileza, põe o PDT na nossa federação e aí os 313 estarão consagrados. Lembrando, o Geraldinho é nosso, já está animado íntimo, com o Geraldinho. Íntimo, eu tenho uma pergunta. E o Ciro? Porque o Ciro ele chegou aí a 11%, né, em outubro de 2021, agora está com 5%. Ele também não tem mais potencial. E lembrando que a pesquisa Quest é presencial. Quer dizer, eles não podem falar que há oscilação muito grande por causa do telefone, etc. Então, Dri, eu acho que o Ciro, uma personalidade política que eu admiro muito, mas talvez a grande surpresa, né, desse relatório. O Ciro vem caindo em intenção de voto a cada mês, é como se o eleitor do Ciro passasse a não acreditar mais nele, né? Como candidato viável, não que ele não seja bom, mas como alguém viável. O que é relevante, eu acho que a pesquisa traz nesse sentido, Dri, é a ideia de que o Ciro, embora tenha potencial de voto, ele foi realmente engolido pela possibilidade do Lula vencer a eleição no primeiro turno. Isso está, aos poucos, a cada mês, tirando expectativa eleitoral em torno do Ciro. E como a gente sabe, política e economia dependem muito de expectativa, né? Quando a expectativa de poder é grande, quando a expectativa de vitória é grande, as pessoas acabam se aglutinando em torno daquilo. Eu acho que o Ciro sofre nesse sentido, com um desgaste de estar ali, né, como se fosse a segunda opção e não a primeira do eleitor, que acredita num tipo de projeto de mudança que parece hoje ser majoritário no país. Muito bom. Então, só para você voltar sempre, Felipe Nunes, meu caro, são 12h30. Você é fera, Robai. Eu volto sempre que você convidar, até porque é um prazer, um privilégio, respeito muito o seu trabalho, gosto muito do que vocês estão fazendo, é muito importante para o nosso país. Um prazer conhecer a Adri aqui virtualmente e a gente fica em contato, vamos falando, vamos ter muita pesquisa para comentar. Muito obrigado pelo convite. E parabéns pelo trabalho, viu, Felipe? Obrigado, gente.